Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a periodização linear na musculação. Então, quando a gente descreve sobre a periodização linear, a gente vai iniciar com um volume mais alto em relação a repetições, por exemplo, e uma intensidade mais baixa. E ao longo dos meses a gente vai começando a ter uma inversão desse volume e intensidade, ou seja, a gente começa a reduzir o número de repetições e começa a aumentar a intensidade do treinamento. Então vou colocar um exemplo para vocês aqui de um indivíduo destreinado que está começando na academia agora, está começando a praticar a musculação. Então para esse indivíduo, essa periodização linear, ela se enquadra muito bem ou se encaixa muito bem, porque a gente consegue estimular uma determinada manifestação da força dentro de um período e depois a gente vai começando a fazer essas alterações ao longo do tempo. Então vamos supor, que no primeiro mês você teria esse bloco e esse bloco seria, por exemplo, de força resistente. E você ficaria nesse bloco aqui por 8 semanas. Aí muitas pessoas diriam, mas 8 semanas não é muito tempo, a gente está falando de um cara destreinado, então ele precisa de mais tempo para se adaptar, principalmente se essa aqui for uma fase inicial de treinamento que ele precisa aprender o gesto motor, ele precisa aprender a executar o movimento, ele precisa conhecer os aparelhos, ele precisa entender sobre a programação do treinamento. Então 8 semanas é até pouco, a gente poderia colocar mais. Então vamos supor que durante 8 semanas você ficaria, por exemplo, numa faixa ali de 12 a 15 repetições. Tá? E aí depois dessas 8 semanas, que seriam 2 meses, você colocaria, por exemplo, outro bloco, vamos botar que já fosse um pouco mais direcionado ali para a hipertrofia. E quem acompanha aqui no canal, sabe que a gente tem diferentes zonas de treinamento para hipertrofia. Tá? Então vamos botar que nessa fase aqui, a gente ficaria, por exemplo, mais 8 semanas numa faixa de agora de 10 a 12 repetições. Então aqui já teriam, por exemplo, 4 meses de treinamento. E depois eu colocaria, por exemplo, mais 8 semanas numa faixa de 8 a 10 repetições. E ainda poderia ser aqui, botar hipertrofia 1, hipertrofia 2. Então mais 8 semanas numa faixa de 8 a 10. Então aqui no total a gente tem 6 meses de treinamento. Então a gente tem 8 semanas numa zona de 12 a 15, a gente tem mais 8 semanas numa zona de 10 a 12 e a gente tem mais 8 semanas numa zona de 8 a 10 repetições. Então a cada 8 semanas a gente foi manipulando, por exemplo, o volume de repetições. Então comecei com o volume mais alto, depois o volume moderado, depois o volume um pouquinho mais baixo. Então quando a gente analisa isso aqui, a gente teria mais ou menos essa dinâmica. Então o volume inicialmente ele está mais alto e depois o volume ele vai reduzindo. A intensidade ela está mais baixa inicialmente e depois a intensidade ela vai aumentando. Por quê? Porque sempre que eu começo a usar zonas de repetições mais baixas, eu aumento a intensidade, eu aumento o percentual de treinamento. E sempre que eu vou utilizar um volume maior de repetições, eu tenho um maior volume em relação a repetições, que eu estou dizendo. Então vocês poderiam fazer isso com o aluno que está iniciando na academia. A gente não precisa ficar fazendo alterações tão frequentes nesse treinamento. Monta um protocolo para ele, pede para ele realizar, por exemplo, por 8 semanas e vai ajustando. Então, por exemplo, se você botou uma zona de 12 a 15, você ajustou aquela carga. Se ele consegue fazer já 17, 18 repetições, você progride essa carga. Então, não é que você não vai manipular nada. Você pode ir fazendo ajustes dentro já de um programa ali montado. O problema é que hoje em dia as pessoas elas querem o tempo todo ficar alterando o protocolo de treinamento, que é o tempo todo ficar trocando exercício, que é o tempo todo ficar trocando volume, intensidade, achando que se não manipular de forma tão frequente não vai ter resultado. Tá?
E principalmente se a gente descreve sobre um indivíduo iniciante destreinado, ele não precisa de variações tão frequentes, tá? Então, coloque, né, períodos de trocas maiores, bota ali em torno ali de 8, 10 semanas e vai fazendo essas progressões de forma gradual. Então, se você observar que foi de 12 a 15, 10 a 12, 8 a 10. Então, são alterações bem graduais. E depois, o que eu poderia fazer? Eu poderia, nos outros 6 meses, repetir isso aqui. Voltar, por exemplo, para de 12 a 15, depois cair para 10 a 12 e depois voltar para 8 a 10. Que aí teria um ano de treinamento, tá? Então, e aqui quando ele voltasse, por exemplo, para esse aqui, ele já seria outra pessoa, outro grau de treinamento, outro nível de treinamento. Então ele poderia realizar esse daqui agora com mais eficiência, né? Estimulando mais um pouquinho perto ali da falha. Então a gente pode já ter outra característica de treinamento como repetir esse mesociclo aqui, por exemplo, esse período de treinamento, tá bom? Então, a periodização linear é justamente isso. A gente vai fazendo essas alterações, né, graduais de volume e intensidade, enquanto esse volume ele vai caindo, essa intensidade ela vai subindo. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, estaria de 12 a 15 e aqui estaria já de 8 a 10. E vamos supor que aqui estaria, por exemplo, com 65% de um RM, e aqui, por exemplo, já está chegando perto ali de 75% de um RM. Então essa intensidade ela vai aumentando e esse volume ele vai reduzindo e sempre reforçando, né, que esse volume a gente descreve em relação ao número de repetições, né, porque existem outras variáveis também que podem acabar aumentando esse volume, tá bom? Então, para o indivíduo destreinado, mantenha por mais tempo em determinado bloco e depois faça as alterações sempre de forma gradual e de forma coerente.